A tão polêmica contratação do Davó pode ser cancelada na justiça. Roda essa vinheta aí que a gente vai explicar. Saudações corintianas, fala fiel. Pois é, vocês torcedores do Corinthians, nós torcedores do Corinthians já estávamos ali estranhando aquela contratação do Davó ali nos últimos meses do ano passado, ainda durante as primeiras informações sobre o interesse do Corinthians. Aí depois o Corinthians contrata, fala que pagou 2 milhões de reais por 60% dos direitos do jogador ali que pertence ao Fernando Garcia. E aí depois, nos primeiros meses de trabalho com o Thiago Nunes, percebe-se que ele não estava apto a jogar com o Thiago Nunes, e aí já começa a surgir a possibilidade dele ser emprestado, repassado para o elenco sub-23. No meio de toda essa polêmica, durante a live aqui no Meu Timão, o presidente André Sanches alegou que foi um pedido do Carille a contratação do Davó, algo nunca confirmado pelo Carille nem depois dessa entrevista, quando a gente tentou essa confirmação junto ao ex-treinador do Corinthians. E agora surge o entendimento da justiça de que o Corinthians estava sabendo de um trambique feito pelo Guarani no momento ali da transferência do Davó pro Corinthians. Quem vai contar essa história de última hora, essa bomba agora aí dessa semana, dessa sexta-feira, é a Mayara Munhoz, editora do Meu Timão e responsável ali por escrever essa reportagem. Chega mais, Mayara! Fala fiel, aqui é a Mayara Munhoz, eu sou editora do Meu Timão e hoje eu relembrei meus tempos de repórter e escrevi uma matéria acompanhada do Andrew Souza e do Rodrigo Bessoni, uma apuração que a gente fez sobre uma história do Matheus Davó. Eu acho que é importante a gente começar explicando que o Corinthians é um terceiro nesse processo da justiça, não é diretamente Corinthians e Matheus Davó, ou Corinthians e Guarani. A história é entre Guarani e uma empresa, RDRN Participações em Empreendimentos Limitados, e o Corinthians aparece como terceiro. O que acontece? Essa empresa processou o Guarani, cobrando uma dívida de 35 mil reais no ano passado. O Guarani perdeu e viu seus bens serem penhorados na justiça. Como o Guarani vive há tempos já uma situação financeira bem complicada, não tinha dinheiro na conta. Então eles penhoraram também os direitos econômicos dos jogadores, entre eles o Matheus Davó. Onde o Corinthians entra nisso? O Corinthians, segundo o processo, segundo a decisão do juiz, sabia que se contratasse o Matheus Davó agora, em dezembro, em janeiro do ano passado, correria um risco de depois, quando a empresa ganhasse na justiça todo esse processo, perder o jogador, porque ele fazia parte de uma penhora. Eu conversei com a advogada para tentar entender um pouco, porque são termos complicados, e ela me explicou que é mais ou menos como se você tivesse uma dívida e você fosse cobrado na justiça e você tivesse bens, mas aí você passasse seus bens para outras pessoas só para tirar do seu nome, e com isso a justiça não poder tirar de você, entendeu? Essa é a ilegalidade que tecnicamente o Guarani fez e que está sendo julgada. Por que o Corinthians entra nessa história? Porque o Corinthians foi avisado, segundo o juiz, e mesmo assim resolveu arcar com os riscos disso, contratando o jogador que foi anunciado em janeiro de 2020. Então, na defesa que o Corinthians apresenta, o clube alega que o Davó, quando chegou ao Corinthians, já tinha rescindido com o Guarani e que nada foi feito entre Corinthians e Guarani, que a negociação foi feita diretamente com o Davó, digamos assim, no caso com o Fernando Garcia, que é o empresário do Davó. Então eles tentam se separar do Guarani nesse momento. Importante dizer também que o dinheiro pago pelo Corinthians para comprar o Davó não foi depositado numa conta do Guarani. É um dos pontos que levam o juiz a classificar como fraude a negociação, tá? O dinheiro foi colocado numa conta de Palmeirão Mendes Filho. É um dirigente do Guarani que, inclusive, estava afastado do cargo na época da negociação entre o Corinthians e Matheus Davó. E isso não poderia ter acontecido. A transferência deveria ter sido entre Corinthians e Guarani, que era dono dos direitos econômicos do Davó. Então é isso, como eu disse, isso é uma decisão, o processo ainda vai ser julgado, a gente aqui vai continuar acompanhando esse processo para trazer as informações, vamos ver como que isso vai acarretar na vida do Corinthians, se o contrato do Matheus Davó vai deixar de ter legalidade mesmo com o Corinthians, porque para vocês entenderem, a decisão da justiça é que a rescisão com o Guarani não é válida. Então, se isso acontecer, se ele não rescindiu com o Guarani, ele não poderia ter assinado o contrato com o Corinthians. Eu acho importante também a gente lembrar sobre o Matheus Davó lá no começo. O Corinthians pagou 2 milhões por ele, por 60% dos direitos dele. E como vocês sabem, até agora ele ainda não conseguiu jogar, não conseguiu mostrar para que veio.
Então a negociação, até o momento, não agrada nem um pouco a Fiel.